Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse descanso para panelas. Mas serve também, fica a ideia, para fazer um suplá. Dá para fazer várias peças a partir dessa ideia. Para fazer o suplá eu tenho que fazer um pouco maior. Para fazer o jogo americano eu tenho que fazer maior ainda. Nos próximos vídeos aí eu vou estar ensinando uma peça de jogo americano e vou estar falando sobre as medidas adequadas, né? A diferença entre o jogo americano e o suplá. Então vamos iniciar fazendo um círculo. Para vocês que são iniciantes, para fazer um círculo perfeito tem uma técnica. Muitas pessoas que estão iniciando no crochê se atrapalham quando vão fazer um círculo. Então, fiz uma laçadinha, vou fazer 4 correntinhas. Para quem sabe fazer o anel mágico, pode estar fazendo também. Então, eu fiz o meu ponto inicial, agora eu vou fazer mais 4 correntinhas. Prendo aqui na primeira. Fecho com ponto baixíssimo. Levanto 2 correntinhas. Vou levantar 15 pontos altos. Então, eu já tenho um. Então, no total, 16 pontos. Agora, cheguei aqui no final. Tô aqui nas primeiras correntinhas que eu levantei, que foi meu primeiro ponto alto, que eu levantei 2 correntinhas. Então, eu venho aqui, prendo com ponto baixíssimo na última correntinha pra fechar essa carreira. Prendo assim, ó, só com uma correntinha, que é um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou levantar novamente 2 correntinhas ou 3 correntinhas, depende da altura do seu ponto. Pro meu ponto, eu faço 2 correntes. Agora, no mesmo lugar onde eu levantei essas correntinhas, eu vou fazer mais um ponto. Então, essa carreira vai ser assim, 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu venho aqui, ó, dou a laçada, venho aqui, ó, nessa próxima correntinha que tem aqui, ó, que é do meu ponto, aqui eu vou levantar 2 pontos altos. Então, se eu tinha 16 pontos altos na primeira carreira, nessa eu terei 32 pontos altos. Terminei a segunda carreira, agora eu vou concluir aqui, ó, prendendo o meu primeiro ponto alto, que era as correntinhas, eu vou prender com ponto baixíssimo. Na seguinte, eu vou levantar as 2 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Vou no ponto seguinte, aqui nessa correntinha do ponto seguinte, eu vou levantar o segundo ponto. E no mesmo lugar, eu vou levantar mais um, que é um aumento. Vou no próximo, levanto um ponto alto. Vou no próximo, vou levantar 2 pontos altos no mesmo espaço.
Então, coincidentemente, sempre no meu aumento, vendo, aqui eu tinha um ponto alto, aqui eu tinha um aumento. Em cima desse aumento, eu terá um ponto mais um aumento. Então, vai ser sempre assim. Então, aqui, eu tenho um sozinho, né? Eu tenho um casal, um sozinho e um casal. No próximo, eu terei um casal, 2 pontos sozinhos, um em cada corrente de base e um com o aumento, que é o casal. Então, vai aumentando. A cada carreira, vai aumentando. Aqui eu não tinha nenhum, aqui eu tenho um ponto sozinho, na próxima eu terei 2 pontos sozinhos, e na próxima 3 e assim por diante. Assim é feito o aumento do círculo. Então, o aumento será sempre no último ponto, que é o aumento. Eu só vou adiantar essa carreira aqui e volto com vocês na próxima carreira. Bom, agora cheguei no final da carreira. Terminei aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Observe que aquele meu primeiro ponto, ele tá sozinho, né? Então, eu fiz um sozinho, o segundo eu fiz com aumento. Então, aqui, se eu terminei aqui, ó, se aqui tem um sozinho, aqui eu tenho que ter 2. Então, eu vou finalizar a carreira. Se aqui tivesse 2 e aqui 2, eu teria que fazer um ponto aqui no meio sozinho. Mas deu certinho aqui. Então, eu vou finalizar a carreira, fechando com ponto baixíssimo na meu primeiro ponto alto, que são as correntes, fechei com ponto baixíssimo. Se aqui eu tenho um ponto sozinho, na próxima carreira eu terei 2 pontos sozinhos. Um ponto alto em cada corrente de base. Quando eu tenho um aumento, eu faço um aumento sobre ele. E assim vocês conseguem fazer o círculo do tamanho que vocês quiserem seguindo essa regra. Então, ó, aquilo que eu falei sobre os pontos. Aqui eu fiz pontos altos, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, aqui eu fui fazendo aumento, onde tinha o meu aumento, né? Então, aqui eu tenho ponto mais o aumento. Em cima do aumento, eu faço um ponto mais um aumento. Entre eles, vão ficando os pontos sozinhos, né? Então, a partir daqui, ó, eu tenho um ponto sozinho. Tem um ponto com aumento, um ponto sozinho, um ponto com aumento. Na próxima carreira, eu tenho um ponto com aumento, 2 pontos sozinhos e um ponto com aumento. Na próxima, eu tenho um ponto com aumento, 3 pontos sozinhos, né? Um ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto e um aumento. Então, ele vai aumentando, né? 1, 2, 3 e assim vai aumentando a quantidade de pontos sozinhos. Aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto sozinhos. Então, para fazer um círculo perfeito é isso. A gente vai aumentando. Se você começar a aumentar e começar a embabadar, é porque você tá começando a afrouxar o ponto. Então, dá uma apertadinha a mais, né? Trabalha com mais calma, para o ponto ficar mais apertado, ou troca a agulha. Então, no caso, eu tava usando a agulha 3,5, se ele começar a embabadar um pouco, eu troco para 3, e assim por diante. Se eu tô usando a 3, eu troco para 2,5, até chegar na altura que eu quero. Em alguns trabalhos, a gente pode estar diminuindo a quantidade de ponto para corrigir, mas em outros trabalhos, eu não vou poder diminuir a quantidade de ponto. Então, o ideal seria trocar a agulha por uma mais fina. Então, agora, eu cheguei no tamanho que eu quero pro meu descanso de panela. Agora, eu vou fazer o bico. Então, o bico também ele vai ficar um pouco maior por conta do bico. Então, vocês vão ver aí o tamanho que vocês querem pro descanso de panela de vocês, tá? Eu acho que esse aqui é um tamanho bom pro fundo da panela e para as tigelas. Então, agora, eu vou fazer o bico. Começar o bico. Então, eu cheguei aqui, vou fazer 4 correntinhas. Aí, eu pulo 4 pontos de base, ó. Então, 1, 2, 3, 4, e vou aqui na minha correntinha
Depois dos 4, entre o 4 e o quinto ponto, eu enfio aqui na minha correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fiquei assim, ó. Novamente. 4, pulo 4. Se vocês acharem que tá ficando muito esticado, porque eu preciso que ele fique uma argolinha assim, ó. Se vocês acharem que fica muito justo, se a corrente de vocês forem apertada, aí vocês façam 5 correntinhas para ele ficar mais frouxinho. Que aqui a gente vai fazer, dentro disso aqui a gente vai fazer o bico. Então, vou fazer isso a volta toda. 1, 2, 3, 4. Pulo 4 pontos e prendo com ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso a volta toda, tá? Como eu falei, se vocês acharem que tá ficando muito justo, façam 5 correntes. Eu vou fazer com 4 correntes. Então, fiz as minhas correntes, cheguei aqui no final. Agora, eu vou levantar o ponto. O ponto será 3 pontos altos, um ponto picô e 3 pontos altos na mesma carreira, né? Aqui na mesma corrente. Aí, vou pra próxima, faço, sem corrente de separação, vou pra próxima, faço 3 pontos altos, um ponto picô e 3 pontos altos. É um bico bem simples, né? Pra ficar discreto, né, gente? Então, ó, fiz a emenda aqui. Então, eu vou enfiar a agulha aqui por baixo pra levantar o meu primeiro ponto. Então, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas pra formar um ponto alto falso. Agora, eu levanto 2 pontos altos. Dá uma ajustadinha. Agora, eu faço 3 correntinhas pra formar o ponto picô. Fiz as 3 correntinhas, dou a laçada, venho na primeira correntinha, puxo um fio. Então, fiquei com 3 na agulha, né? 3 fios na agulha. Dou uma laçada e passo por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui, ó, fechei. Isso formou meu ponto picô. Uma bolinha. Dou uma laçada e continuo. Agora, levanto mais 3 pontos altos. Então, formei meu pontinho, meu lequinho com ponto picô. Sem fazer corrente de separação, vou direto pro próximo. Três pontos altos, 3 correntinhas para fazer o ponto picô, ó, da laçada, venho na primeira correntinha e faço meu pontinho picô. Mais 3 pontos altos na mesma corrente de base. Então, vai ficar assim. Se vocês perceberem que ele tá ficando, que esse ponto tá ficando muito grande para esse espaço, vocês têm 2 opções. Como eu falei antes, troca a agulha por uma mais fina, porque o ponto vai ficar mais justinho, mais apertado. Ou diminui aqui, ó, faz só 2 pontos altos, o ponto picô e 2 pontos altos. Então, para cada pessoa tem que ir adaptando aquele ponto, aquele trabalhinho, né? Aquele ponto fantasia que a gente fala, é esse ponto que forma um desenho, né? Então, cada pessoa tem que adaptar esse ponto fantasia pro ponto, pra tensão da mão dela. Quando começou, vai sempre observando a peça, vai fazendo, vai colocando na mesa. Porque ela tem que ficar esticada, ela não pode ficar assim, ó. Se ela ficar assim, é porque tá sobrando ponto, né? E se ela começar a entortar assim pra dentro, é porque tá faltando ponto, né? Se ela começar a fechar, tipo tigela, tá faltando ponto. Se ela começar a embabadar, é porque tá sobrando ponto. Ou o ponto tá muito frouxo. A gente tem uma tendência, principalmente quando são peças
grandes, né, peças maiores, a gente começa a fazer o ponto mais justinho. E aí, conforme a gente vai agilizando, vai querendo fazer mais rápido, aquela peça maior, ela tende a ficar mais embabadada à volta dela, né? Então, presta atenção nisso. Se você não tá mudando a tensão do seu ponto conforme você vai fazendo né? Às vezes, na pressa, o ponto acaba ficando mais frouxo do que lá no início da peça. E acaba começando a embabadar, já troca de agulha. Percebe? Começou a ficar assim, ó. Começou a querer formar um babadinho, uma sainha assim, tá frouxo, já troca por uma agulha mais estreita. E é isso. Então, eu vou adiantar essa carreira de bicos do bico e volto para mostrar para vocês a peça prontinha. Voltei aqui, terminei a minha carreira. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, vou fazer um nozinho, esconder a linha por trás, né? Isso aí eu já ensinei em outros vídeos, então hoje eu não vou ensinar essa parte não, tá? Vou fazer o acabamento aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Eu resolvi fazer uma peça de pendurar na parede, né? Usar como decoração também. Além de ser uma peça útil, usar como decoração. Eu vou fazer uma brincadeira na parede, né? Como decoração. Então, para fazer a argolinha aqui, para prender na parede, eu só vou fazer uma correntinha com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 8 correntinhas fica legal, fica discreto. 8 correntinhas, aí prendo aqui na próxima corrente. Isso. Agora sim, eu vou fazer o acabamento, esconder esse fio. Ó, vou cortar aqui. Vou virar do avesso. Pego essa pontinha de fio e vou esconder ela aqui atrás. E vou esconder aqui atrás, no meio dos meus pontos. Ó, vou passar aqui por trás. E quando eu chegar aqui vou descendo aqui. Então, cheguei aqui, ó, desci um pouquinho. Agora, eu vou abrir esse fio no meio, ó. Tá vendo que ele tá torcido pra direita. Então, eu vou rodar, vou girar ele pra esquerda pra ele abrir. Enfio a agulha aqui no meio, divido esse fio. Metade desse fio eu passo aqui dentro do ponto. Puxo, e agora eu vou fazer o nó. Então, dou duas laçadinhas pra esse lado. Inverto o fio e dou outra laçada, pra travar esse fio. Agora, eu venho e corto bem rente, cuidado pra não cortar o nó, mas corto bem rente, ó. Então, agora a gente tem uma argolinha e um nozinho bem discreto. Se você quiser endurecer essa peça, existe no mercado um produto chamado endurecedor, que a gente passa, ele quando seca fica transparente, você mergulha a peça toda nele, é tipo um creminho, você mergulha bem, ele vai encharcar com esse creminho, aí você estica a peça bem esticadinha, assim, e deixa ela secar em cima do ambiente, em cima de um plástico, né? Deixa ela secar. Ele vai ficar firminho, durinho, não escorrega, ele vai ficar firme para você pendurar na parede. Olha como que ficou uma gracinha no tamanho ideal para minha panela. Só que eu tenho um jogo dessa panela aqui, então eu vou fazer de vários tamanhos, tá? Não vou fazer tudo igual, não, vou fazer de vários tamanhos. Aí eu volto para mostrar para vocês. Eu fiz mais algumas peças, resolvi mostrar para vocês.
Essa aqui foi a primeira peça que eu fiz a aula com vocês. Aí eu fiz uma outra peça em outra cor. Lembra que eu falei sobre diferença de fio para fio? De fio para fio. Esse aqui é fio 6, esse também é fio 6. Nesse aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras mais o bico. Nesse eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras mais o bico. Usando a mesma agulha. Olha a diferença no tamanho. Deu 1 centímetro de diferença. Aí, eu fiz esse daqui com 6 carreiras. É que a luz aqui tá ruim. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mais o bico. Esse daqui ficou mais próximo do tamanho desse. Ó, deu cerca de meio centímetro de diferença. Então, é isso, gente, é aquilo que eu falei, de fio para fio vai mudar. Se você mudar a agulha, a espessura da agulha também pode mudar. Então, não adianta só pegar um gráfico ou pegar um vídeo, né, assistir um vídeo, fazer igualzinho a professora tá fazendo e achar que vai ficar igual. Então, vocês têm que aprender a peça. Porque começou a embabadar, tem que saber resolver. Começou a encurvar, tem que saber resolver. Qualquer probleminha que der, tem que estar sabendo resolver. E como que faz isso? É a prática. Vai fazendo, deu errado a primeira vez, tenta de novo, procura na internet, sempre tem alguém postando uma solução. E como eu sempre falo, os meus vídeos, eles são cheios de dicas durante a aula toda. Eu gosto de falar o porquê das coisas, né? O que pode acontecer de errado e já te dá a solução. Então, o ideal é que você sempre assista a aula todinha antes de se iniciar a confecção da peça, né? Os meus vídeos, eles são uma aula. Não é só para copiar o que eu tô fazendo, é para assistir mesmo como uma aula, para que vocês saibam solucionar os problemas quando eles aparecerem. Então, é isso, eu vou fazer mais peças, né? Nessas aqui eu também vou colocar argolinha para pendurar, ó, que eu fiz a argolinha para pendurar. Nessas aqui eu também vou fazer a argolinha para pendurar. Vou fazer outras peças de outras cores também que combinam. E também vou estar fazendo o jogo americano para combinar com essas peças. Então, nas próximas aulas, aguardem que terá o jogo americano, redondo, tá? Então, ficou assim o meu descanso para panela, que também serve para decorar a parede. E quem fizer, me manda foto no Instagram, me manda foto no WhatsApp, tá? Até a próxima!